Convido para o próximo pronunciamento a bancada do PP, vereador César Sim, que dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, ao saudá-lo, saúdo também os demais componentes da mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem esse parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a audiência em seus lares e através dos demais meios de comunicação. Senhor presidente, senhores vereadores, a propósito da recente prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, delator do Mensalão, e que deixa a pergunta: por que ele delatou esses crimes que levaram inúmeras lideranças políticas à prisão? Eu lanço mão aqui de um escrito do italiano filósofo Cesare Ponessano Marquês de Beccaria, que deflagra o livro dos delitos e das penas com a seguinte mensagem: as vantagens da sociedade devem ser distribuídas equitativamente entre todos os seus membros. Entretanto, numa reunião de homens, percebe-se a tendência contínua para concentrar no menor número os privilégios, o poder e a aventura, e restando a minoria ou a maioria, a miséria e a debilidade. Esse grupo que Beccaria chama de minoria dominante, eu chamo de elite política dominante. E essa elite política, vereador Lanzarin, ela tem duas vertentes. A vertente daquelas pessoas que se valem da política para fazer o bem, para distribuir justiça social, para buscar mais cidadania, para fazer justiça a essa maioria absoluta defendida por Cesare Beccaria. E o outro segmento, que felizmente é a minoria, é o segmento corrupto, o segmento ladrão. E esse segmento é tão pernicioso e é tão assintoso que os seus membros, às vezes, brigam para repartir o bolo cujo trigo é a corrupção. Eu trago aqui 2 exemplos bastante distintos dessa situação em que os corruptos brigaram e a sociedade conseguiu puni-los. Quando o ex-presidente Fernando Collor se elegeu presidente, ele escolheu um cidadão chamado Paulo César Farias para comandar a corrupção. E o objetivo era concentrar a corrupção em Paulo César Farias. Só que algumas pessoas que já vinham roubando há muito tempo se sentiram ameaçadas, como se já tivesse direito a roubar por uso capião, e advertiram: ou nós continuamos a roubar, ou nós caçamos o Collor. E o Collor pagou para ver, foi caçado. Foi caçado pela situação comandada pelos anões do orçamento. E recentemente nós tivemos outro caso do deputado Jefferson, Roberto Jefferson. O que levaria alguém a denunciar
todo um esquema chamado mensalão. Era a certeza, senhor presidente, da impunidade. A falta de caráter é tão assintosa que, e o costume estava tão arraigado que eles achavam que ninguém ia ser absolutamente punido. E por que o Roberto Jefferson denunciou o mensalão? Porque o mensalão, os mensaleiros cresceram. E aí a verba teve que ser dividida. E ele, como representante vendilhão do PTB, achou que não valia a pena fazer parte do governo por aquilo que estava recebendo, e acabou, denunciou o mensalão, e deu no que deu, e felizmente ele está na cadeia. Felizmente está na cadeia porque tinha certeza da impunidade. Resumindo, nós temos que torcer a sociedade dominada, a sociedade justa, a sociedade que cumpre com as suas obrigações, a sociedade que espera mais dos políticos, tem que ficar torcendo para essa canalhada brigar bastante. Tem que ficar torcendo para os ladrões se degladiarem. Tem que ficar torcendo para que os ladrões entrem em conflito. Tem que ficar torcendo para que os ladrões lavem a roupa, não como um dito popular em casa, mas lavem fora de casa, para que a sociedade pode saber, tomar conhecimento de quem eles são e o quanto estão nos roubando. É claro que poucos são pegos, como diz o ditado popular, com a boca na botija. Mas vale a pena torcer para que realmente eles continuem se degladiando e tomara que eles continuem não se entendendo, porque assim nós temos a esperança de ver o Brasil dos nossos sonhos. Um Brasil em que, como previu Cesare Beccaria, tenha na sua maioria o destino dos privilégios do bem comum, e não que esses destinos acabem concentrados numa minoria, que aquela minoria que, como eu disse, eu chamo de elite política dominante, que ainda tem, como acabou de ser dito aqui pelo nobre vereador Ivanatos, políticos honestos, e que é a maioria. Mas a minoria que é desonesta é a que comanda, é a que canaliza todo o dinheiro da corrupção, e nós temos que combater isso com todas as forças. Essa era, senhor presidente e senhores vereadores, a minha contribuição para hoje. Muito obrigado.